Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E como vocês sabem, o propósito desses vídeos que eu venho gravando aqui para vocês é sempre fazer com que você se torne um profissional melhor, uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa que no final da sua vida você olha para trás e você diz o seguinte: olha, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter feito essa jornada porque eu progredi moralmente, espiritualmente, e hoje eu sou uma pessoa melhor. E cada um de nós carrega, eu considero, né? Cada um de nós carrega um termômetro dentro de si próprio, e você começa numa autoanálise, né? Ao longo da sua vida você vai amadurecendo, né? E você vai olhando para si mesmo e analisando: estou congruente ou não com o meu potencial? Eu estou indo bem ou não? E eu acho que essa reflexão ela é importante em todos os momentos da nossa vida. E não tanto olhar para o lado, mas olhar para si mesmo. Por quê? Você pode até olhar para o lado e falar assim: mas tem pessoas que estão piores do que eu, né? Fazem coisas piores. E aí você sente o maioral. E às vezes você olha pessoas que estão muito evoluídas e você se sente diminuído. Então, a grande reflexão é você analisar diante da sua própria régua e ver se você está indo bem consigo mesmo. Sua própria moral diz o que você conhece, o que você sabe, se você está indo bem ou mal. E diante disso você ir fazendo correções, melhorando, para que no final da vida você viva sem arrependimentos, né? E eu acredito que até os seus 40 anos aí você tem um tempo para ir aprendendo bastante, mas a partir dos 40 é quando você começa a aplicar toda a sua experiência, as coisas que você teve de vivência, né? Então, embora assim, depois dos 40 você continue aprendendo, né? Mas eu acredito que a gente vai se amadurecendo muito mais até essa idade, né? Bom, enfim, mas isso aí já é uma questão mais pessoal, né? Essa questão dos 40 anos é mais uma questão de crença pessoal. E hoje eu quero falar com você sobre o poder da paciência, a virtude da paciência, né? Eu acho que ser paciente, ele é válido para as pessoas que já estão numa situação confortável, já construíram um certo sucesso material, e para as pessoas que também não construíram. E por que isso, né? Porque mesmo quem já teve uma certa construção e vive uma situação mais confortável materialmente, ainda assim vai sofrer de maneira psicológica, espiritual, algumas intempéries, algumas dificuldades. Porque quem está bem, às vezes está bem aos olhos da sociedade, mas internamente tem várias questões que às vezes afligem. É muito comum uma pessoa que é muito bem sucedida financeiramente, ela olhar para os lados, para os amigos, para o círculo social que essa pessoa vive. E aí você olha uma pessoa que tem mais ou menos a sua idade, mas tem mais dinheiro, que conseguiu mais fama, que tem, sei lá, às vezes mais seguidores, sei lá, coisas assim, bestas, né? Se você for analisar, porque são coisas materiais, né? E são coisas da régua do mundo, né? Mas você às vezes olha para o lado e fala assim: então eu não sou tão bom assim, né? E às vezes uma pessoa que está numa situação muito de início, que tentou várias coisas e não foi bem sucedido, que às vezes se diminui muito porque fala: mas está todo mundo indo e eu não fui, né? E eu acredito que essa questão da paciência, sabe, ela vem muito acompanhada de fé. Eu acho que vem muito acompanhado da crença de que esta vida material, ela não é o fim, ela é apenas um meio para você alcançar uma evolução espiritual, né? E eu era uma pessoa no início, né, logo depois que eu me formei, uma pessoa muito mais racional, meio cética até do ponto de vista espiritual. E eu, à medida que os anos foram passando, eu fui percebendo que ser muito cético, muito não se desenvolver espiritualmente é algo que não quer dizer que isso seja determinante para o seu sucesso profissional, né, ou financeiro, material, né? Mas eu acho que a vida ela se torna muito mais penosa, muito mais difícil se você não crê em algo futuro que vai além da materialidade das coisas. E eu acredito que ser paciente, ter uma mentalidade mais pacífica, mais mansa, está diretamente relacionado à sua crença em algo futuro, além dessa vida material. Porque a vida material, sabe, ela é muito angustiante muitas vezes. Às vezes a gente fica muito preso em status, em conquistas,
em patrimônio, em coisas. E isso é lógico que é importante do ponto de vista de você ter responsabilidades e você estar correndo atrás das coisas, né? Você ter compromisso. Inclusive, o último vídeo foi sobre esse poder do comprometimento, né? Mas nós não podemos esquecer que essa vida ela é passageira e muitas vezes todos os grandes feitos que você fez em vida, feitos materiais, eles não serão contados para a sua evolução moral, né? E eu conheço muitas pessoas que financeiramente, profissionalmente podem não ser os maiores exemplos, porém espiritualmente e assim moralmente são pessoas muito boas, né? Que você olha assim, você vê uma paz, uma benevolência, um carinho que tem com a família, que é muito interessante. E pessoas que às vezes elas estão sendo admiradas pela sociedade, são muito, assim, tem apartamentos, casa, carros, que são, assim, invejados, né, vamos dizer assim, pela maior parte das pessoas, mas vivem uma vida muito penosa, desgastante demais, né? Então, a paciência, ela vem no sentido de você não olhar tanto para o lado, olhar para si mesmo e analisar que cada item ou cada passagem da sua vida, se você está dando o seu melhor, se você está buscando ser a melhor pessoa, a sua melhor versão, fazer as coisas mais corretas, cada uma das suas etapas, elas visam fazer um aprimoramento e uma lapidação da sua melhor versão. E mesmo que você não seja tão bem sucedido no seu plano material, que pelo menos você está cumprindo sem arrependimentos a sua própria evolução espiritual, a sua evolução como pessoa, a sua evolução moral. Nesse início do ano, eu acho que assim, nós vemos que mesmo diante de correntes religiosas, você vê um apego demasiado à materialidade das coisas. E eu acho que esse caminho do apego demasiado à materialidade das coisas, ele é um caminho que gera muita frustração. E eu volto a dizer, mesmo em correntes religiosas, tá? Teoricamente espiritualizadas, né? Vou dar um exemplo, né? Você vê algum líder religioso, alguma pessoa que está pregando e falando assim: eu profetizo que este ano será o ano da sua conquista, e tudo que você não conquistou, todo o dinheiro que você não teve, a sua empresa ela vai prosperar e você vai ter muito dinheiro. E eu não acho isso ruim de todo, porque ter um pensamento positivo, você acreditar que as coisas elas vão dar certo, é ótimo para que você possa atrair, né? Ninguém vai conseguir conquistar uma coisa se tiver uma expectativa ruim. Mas você profetizar isso em nome de Deus, sabe? Eu acho que isso é demais, porque nem sempre os caminhos que Deus escolhe para a nossa vida, eles são os caminhos que nós desejamos, materialmente falando. Porque nossa visão, materialmente falando, ela é muito pequena, você entende? Nós conseguimos ver essa vida material, nós desejamos ter um carro, uma casa, gozar dos prazeres do mundo, mas isso não necessariamente significa que é o caminho da sua evolução espiritual, né? E muitas vezes, você pedir, não é porque você está pedindo uma coisa que você necessariamente vai ter, tá? A vida, ela materialmente falando, ela não é exatamente justa. Existem pessoas muito boas que sempre fizeram as coisas muito certas, pediram e foram sempre muito devotas e não conseguiram uma prosperidade materialmente falando. Porém, espiritualmente, elas são muito mais evoluídas. E existem pessoas que são pessoas boas e também conseguiram prosperar. Então, não existe bem uma relação, você entende? E talvez essa expectativa de que eu sou uma pessoa religiosa, eu vou prosperar materialmente, seja algo até de uma certa forma ruim, porque vai criando um certo nível de expectativa e de ilusão que não tem uma relação direta uma coisa com a outra, tá? O nosso progresso material, físico, moral, ele não necessariamente, pelo menos isso é o que eu acredito, né, tem a ver com o seu progresso espiritual. A prova disso é que eu conheço, eu mencionei isso agora há pouco, né? Pessoas belíssimas espiritualmente que não são tão bem sucedidas materialmente falando. E outras pessoas que
têm muito sucesso material, mas também não são pessoas muito moralmente assim boas, sabe? São pessoas muito difíceis, tal. Então, não importa tanto você ficar olhando muito para as outras pessoas, mas sim uma reflexão interna da sua paciência, da sua mansuetude e da maneira como você lida com essas questões. Quando eu digo mansuetude, não significa também dizer que você não deva querer e lutar e querer melhorar, sabe? Tipo, ter garra para fazer as coisas e prosperar. Eu acho que essa vontade, esse desejo ardente de querer fazer as coisas e de topar pagar o preço, fazer alguns sacrifícios, inclusive, para crescer, eles são importantes. Mas ser manso não nesse sentido, né? Mas não ficar arrumando briga, confronto e achar que o mundo inteiro está errado. Eu acho que nós temos que analisar diante da nossa própria régua, fazer o melhor que está nas nossas condições, nas nossas mãos, e caso dê certo, agradecer, e caso não dê certo, entender. Isso foi um plano para eu aprender algo, eu estou me tornando melhor, vamos tentar de novo, não vamos abaixar a cabeça. E as coisas elas vão dar certo porque eu tenho fé de que mesmo que não dê certo, eu estou me tornando uma pessoa melhor, e esse é o plano de Deus, esse é o plano que está traçado para a minha vida. Eu acho que essa mentalidade assim, de não atribuir importância maior das coisas da terra em relação às coisas do céu, eu acho que isso é realmente mais importante, tá? Independente de uma religiosidade, de você estar dentro ou não de uma religião, porque você pode estar dentro de uma religião e não ser uma pessoa que enxergou essa parte, e você pode estar fora de uma religião e ter enxergado, tá? Então também não há uma relação absolutamente direta, por isso que a paciência ela vem muito, ao meu ver, né? Ela vem muito relacionada com a sua fé e a maneira como você lida com a sua vida, tá bom? Bom, recado, o diálogo é mais ou menos esse, tá? Espero que você tenha gostado. Essa parte de virtudes, né? De paciência, de outros tópicos, é um tópico, talvez seja um vídeo que ele não dê tantos views, assim, metricamente falando, né? Falar sobre virtudes, sobre essas coisas. Talvez ele não seja tão, vamos dizer assim, ele não dê tanto engajamento quanto eu fazer um clickbait aqui e falar o que você precisa saber para crescer na profissão, o que você precisa saber para ganhar muito dinheiro. Eu acho que se eu fizesse um título desse, né? O que você precisa saber para ganhar muito dinheiro no ano de 2025. Eu acho que isso daria muito mais views, né? Porém, eu acho que falar sobre virtudes, falar sobre a paciência, essas coisas assim, eu acho que engrandece muito. E aí o dinheiro, o seu sucesso, ele vem por consequência. Aí você vive a sua vida de uma maneira muito melhor. Eu queria saber de você, que está me assistindo aqui e que ficou até o final do vídeo, né? O que você acha, sua opinião a respeito disso? Sobre a temática dos vídeos, né? Se eu devo falar mais sobre essa questão de paciência, de resignação, essas questões mais morais e éticas, ou essas questões mais internas, né? Ou se você acha que aquele caminho indo mais para, sei lá, tópicos assim que realmente interessam, seja bom, ou os dois, enfim, não sei. Comenta aqui, quero ouvir sua opinião, tá? Se você não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever também, porque é uma forma de fortalecer, me manter motivado. Comente, curta aqui, porque isso me mantém bem motivado, né? Quando você curte, assim, eu vejo, nossa, bastante gente curtiu, bastante gente comentou e tal, então me dá uma incentivada para continuar. Em caso você esteja interessado em fazer alguns dos nossos cursos, nossa plataforma de Elite, nosso curso Imerso, nosso curso Croma. O curso Croma é o curso de resina compostas, o curso Imerso é de cerâmicas, o curso Guia é um curso de gestão de consultórios e clínicas, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Se você estiver interessado em um desses treinamentos também, vou deixar o link aqui abaixo e nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, um abraço.